Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vindo à aula de porcentagem, primeira aula do assunto, aula muito importante, afinal, porcentagem cai muito em concurso público, sabe disso, né? Praticamente todo concurso que você faça vai ter questão de porcentagem, se não for lá em matemática, vai ter lá em RLM, se não for RLM, vai ter lá em outra matéria, então porcentagem, cara, a gente tem que levar a sério e eu tô aqui para mostrar a você que porcentagem é algo tranquilo, que é algo muito tranquilo mesmo e algumas técnicas legais farão você aumentar rapidamente o seu desempenho, rapidamente acertar questões e parar de sofrer com cálculo bobo que envolve esse assunto aí, porcentagem, tá bem? Eu vou alternar a minha imagem com a tela aqui para a gente poder fazer a aula render bastante para nós todos e volta e meia eu apareço para falar com você, tá bom? Começamos, tá lá porcentagem, o pessoal às vezes confunde, né? O que é porcentagem, Johnny? Porcentagem é quando você compara um número com 100, quando você faz uma comparação com o 100, com o total 100. Então, por exemplo, quando eu falo P, e aí eu tenho o símbolo de porcento aqui, na verdade significa P dividido por 100. Me dá um exemplo, Johnny. Olha só, 25, a leitura que eu faço, ó, 25%. 25% na realidade é a mesma coisa que 25 dividido por 100, ou uma outra leitura que você faz é 25 em 100. Então, por exemplo, se eu digo a você o seguinte, olha, eu sou sócio de uma empresa e eu tenho 25% dela. Significa dizer que dentro de 100 partes, 25 partes são minhas. Óbvio, se por acaso o lucro for de R$100, R$25 são meus. Ah, mas se for 300, basta você entender a proporção. 25% significa que a cada 100, 25 é meu, caso eu tenha 25%. É mais ou menos essa, ou é essa mesmo, a interpretação do que é porcentagem, do que significa porcentagem. Então, quando eu digo para você o seguinte, a chance de alguém ter câncer no mundo é de 3%. O que é 3%? 3 a cada 100. Significa dizer que a cada 100 pessoas, 3 costumam ou podem ter câncer, é a média mundial, 3% a chance de ter câncer. Quando eu digo a você que uma pílula anticoncepcional costuma funcionar em 91%, significa dizer para você que a cada 100 pessoas que usam pílula anticoncepcional, para 91 delas funciona bem. Para outras 9 não vai funcionar tão bem assim. Pode ser que até venha a engravidar mesmo usando a pílula anticoncepcional. Então é importante que você saiba que a porcentagem sempre é uma comparação, uma análise levando o 100 como referência, levando o 100 como sendo o teu padrão. 25% significa logo 25 a cada 100. Nós colocamos na forma de fração, né? 25 sobre 100, mas a leitura que você poderia fazer é 25 a cada 100, tá certo? A cada 100. Então, se eu tenho 25% de uma empresa, a cada R$100 da empresa, 25 é meu. Se eu pago 25% de juro, a cada R$100, 25 eu pagarei juros sobre os R$100. Essa é a interpretação. Mas aí também é importante, né? Outros exemplos aqui, eu coloco para você lá, 32%. O que é 32%, meu caro? 32% nada mais é do que você colocar 32 dividido por 100. 32 a cada 100. Nós falamos que nós estamos colocando na forma fracionária. Você colocou a porcentagem ou o percentual na sua forma fracionária. Aí só é importante que você entenda essas nomenclaturas para você não ficar sofrendo, tá? Essa forma que você vê aqui, ó, a gente chama ela de forma fracionária. Então, eu posso dizer sem nenhum problema que é um percentual fracionário. Então, 32 sobre 100 é um percentual na forma fracionária. Quando você coloca 32%, nós falamos que é a forma
percentual, que é quando você usa o símbolo de percentual. Na verdade, é importante que você saiba que esse símbolo de percentual, ele é usado justamente para não ter que fazer isso aqui, ó, para não ter que colocar na forma de fração. Porque você imagina, o que é mais fácil fazer? É mais fácil você escrever 16 sobre 100 ou é mais prático você escrever 16%? É muito mais prático você usar o símbolo de percentual, mas é importante que você lembre que 16% na verdade é 16 dividido por 100. São coisas importantes de você saber. E tem mais, tá? Tem mais informações para você aqui. Informações básicas, você deve estar olhando a aula aí, pensando o seguinte, Johnny, mas eu tenho que saber isso aí, cara? Faz alguma diferença? O pior é que faz. No momento que você vai aprender porcentagem, aprender de verdade, eu estou falando, faz muita diferença saber a nomenclatura, saber que é forma percentual, quando você coloca na forma de fração, forma fracionária, que é a mesma coisa, só escreve de maneira diferente. Esses detalhes básicos fazem muita diferença na hora de você avançar conteúdo adentro. Por isso, leve muito a sério, leve muito aí em consideração esses detalhes bobos, mas tão importantes que eu estou pontuando agora. Por exemplo, o próximo também é muito importante. Quando você escreve um número na forma fracionária, você também pode escrever ele em outra forma ainda, que é a forma decimal, que é quando você vai e divide, ó, pega o 25 e você divide ele na chavinha pelo número 100. Quando você dividir o 25 por 100, vamos pensar um pouquinho, o 100 não cabe no 25, você coloca 0, coloca vírgula e coloca um 0 aqui. O 100 ele cabe no 250 duas vezes. 2 vezes 100 dá 200. 250 menos 200 sobra 50. Depois que você colocou a vírgula, sempre que cair o resto aqui, você acrescente um 0. O 100 cabe no 500 5 vezes. 5 vezes 500, 100, 500. 500 menos 500, 0. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,25. É uma outra maneira, paga a continha para você aqui, é uma outra maneira de você escrever o número fracionário, o número percentual. Tinha lá a primeira forma, essa forma aqui é a forma percentual, a segunda forma que está aqui é a forma fracionária, e aí surgiu uma outra forma agora, que é essa com vírgula aqui. E aí, antes de falar o nome dela, vou te perguntar uma coisa importante, ou você pode estar pensando algo importante. Vou ter que dividir sempre agora, professor? Vou ter que ficar dividindo? Não precisa, cara. É bem fácil, na verdade, de você transformar a fração para a forma que eu fiz agora. É só você seguir a seguinte regrinha. Sempre que você for pegar o percentual, aqui é fração, e colocar na forma com vírgula, é só você colocar 0, não é 32 aqui? Então é 0,32. Essa forma que eu criei agora, ela também tem uma nomenclatura, evidentemente. Ela é chamada de forma decimal. É quando você, então, transforma com vírgula, tá? Antes que você fique com medo, decimal é todo e qualquer número que contenha vírgula. A gente chama de forma decimal. E para converter, é só fazer o que você percebeu ali agora, tá? Farei no canto vários exemplos consecutivamente para você ficar tranquilo e a gente poder avançar com a aula daqui a pouquinho. Quer ver só? Deixa eu separar para você aqui. Aí eu farei agora vários exemplos para a gente treinar isso aqui um pouquinho e a gente ver se consegue deixar você bem preparado. Vou colocar lá, ó, 47%. Vamos supor que eu quero que você coloque isso aqui na forma de fração. Aí você coloca 47 sobre 100. Afinal, porcentagem vem de por 100. Claro, tá aqui, ó. Porcentagem tem aqui por, e aqui você lê 100. Por isso que é porcentagem, certo? Agora coloca na forma decimal. Isso aqui fica 0,47. É tudo a mesma coisa, cara. Tudo a mesma coisa. Só que escritas de forma diferente. Eu preciso que você saiba que quando você olhar isso aqui, por exemplo, ó, 0,16. Eu vou perguntar assim pra você, cara, o que é esse negócio ali? O que é 0,16? Eu preciso que você responda 16%. É só você olhar depois do zero o número que está aqui, 0,16.
16%. É muito importante no avanço dos conteúdos que você tenha esse tipo de noção, esse tipo de conhecimento, certo? Continuamos com os exemplos em sua tela. Aí vamos colocar aqui 53%. 53% vai ser a mesma coisa que 53 dividido por 100. E 53 dividido por 100 fica 0,53. Muito cuidado, cara, com os números que forem menores do que 10. Quer ver um exemplo disso? Olha para mim esse aqui, ó, 9%. 9% é a mesma coisa, claro, que 9 sobre 100. Mas como que ele fica na forma de vírgula? Como que ele fica na forma decimal? Aí você coloca assim, ó, 0,09. Sabe por quê? Olha esse outro exemplo aqui, 90%. Como que fica 90%? 90% é a mesma coisa que 90 dividido por 100. 90 dividido por 100 é 0,90. Olha que interessante, né? Se você errado fosse lá confundir e pensasse assim, peraí, é 9%. 9% é 0,9, tá errado. Sabe por que tá errado? Porque 0,9 você sempre vai completar com um zero aqui, aí ficaria 90%. Logo, quando forem números menores do que 10, você coloca 0, outro zero e aí você coloca o número 9. Gostaria agora que você aprendesse a fazer o contrário. Cara, quer ver o contrário? Olha que importante que é o que eu vou pedir para você aqui agora, que é a gente converter o número com vírgula para o percentual. Por exemplo, eu vou lá e coloco assim para você, 0,23 é quantos por cento? Aí você olha para mim o zero, é só olhar depois da vírgula aqui, ó, 23%. Isso é 0,23. Quando você coloca no canto aqui agora, 0,14, aí você olha para mim, 0 aqui na frente, aí 14, portanto, 14%. Fechou? Olha que tranquilidade que é isso aqui. Ô Johnny, se for assim, ó, 0,03, como que eu faço agora? Beleza. Isso aqui, ó, olhou o zero antes da vírgula, depois da vírgula, 3. Então isso aqui é 3%. Fechou? Bem tranquilo, bem sossegado. Você vê que não tem nenhum segredo em relação a isso aqui. Então você aprendeu até agora que existe a forma percentual, quando você usa o símbolo de porcentagem, a forma fracionária, quando você coloca um sobre o outro, né? Um em cima, o outro embaixo, e a forma decimal, que é quando você usa a vírgula. As três formas representam a mesma coisa, só que há momentos em que é melhor usar a forma decimal, há instantes que é melhor usar a forma fracionária, há outros momentos que é melhor usar o símbolo de porcentagem. Não há uma melhor. Qual que é a melhor, você perguntaria? Não há melhor, cara. Há momentos. Por exemplo, em juros simples, é melhor usar a forma fracionária. Em juro composto, usa-se a forma com vírgula. No dia a dia, usamos a forma com o símbolo de porcentagem. Então, isso varia de acordo com o momento, com o instante. Claro, é minha função dizer a você quando vai ser melhor uma, quando vai ser melhor outra. Na continuação, a gente aprende sobre isso, tá certo? Vamos para a aula aqui, e aí eu coloco lá, transforme cada percentual abaixo em decimal. É a parte mais importante, é você converter o percentual para o decimal. Então, por exemplo, 12%, você sabe que é 0,12. Se eu coloco 45%, isso aqui é 0,45. Se eu tenho 8%, isso aqui é 0,08, porque é menor que 10, tem que colocar os dois zeros, 2%, 0,02. Antes que você pergunte, né? Professor, e se fosse maior que 100? Por exemplo, vamos criar um item aqui. E se fosse tipo 112%, como que você ia fazer isso aqui? Você ia fazer normal, ó, vírgula, o 12 fica aqui depois da vírgula e esse 1 você coloca antes aqui, ó, 1,12, 112%. Pera um pouquinho, professor, se fosse assim então, peraí, e se fosse 345%, você ia fazer como? Ó, duas casinhas,
3,45. Aí agora aqui, ó, 3,45. Basicamente é tranquila a forma de você fazer. Então agora eu já consigo conversar com você sobre percentual. Você sabe que percentual é sempre alguma coisa, é algum número, é qualquer número comparado ao 100. Tipo 25% é 25 partes dentro de 100. É uma comparação, você pode colocar na forma de fração ou ainda na forma decimal. Qual é a segunda parte mais importante? Como que você calcula um percentual de um valor cheio, que é o nosso dia a dia, que é o que mais você usa em provas de concursos. Por exemplo, calcule 45% de 90, e aí a gente gela, não consegue fazer, e eu vou lhe mostrar que é muito fácil de você fazer isso, tanto que vai aparecer na tua tela agora. Como que você calcula percentual? Aqui eu complemento, tá? De um todo. De um todo. Eu te dou um valor cheio e peço um percentual para você. E aí a gente vai ter que entender como que nós fazemos isso. Regra, meu aluno e minha aluna, regra. Para você fazer isso, você sempre vai, número 1, multiplicar os valores. Número 2, cortar 2 zeros. Para você poder entender isso melhor ainda, né? Para você entender isso perfeitamente, olha o exemplo que eu vou resolver nesse instante para você. 5% de 60. Você não vai montar, eu não vou deixar você montar a regra de 3, cara, porque não precisa. Vai fazer assim, quer ver? Ó? Vai multiplicar o 5 pelo 60. Quanto que é 5 vezes 60? 300. Só fazer a multiplicação, tá? Tem dificuldade aqui, ó, pelo amor de Deus, ó. 5 vezes 60, 5 vezes é 0, 5 vezes 6 é 30. Então você cumpriu, ó, a primeira etapa, você multiplicou os valores. Agora vem a segunda etapa, qual que é, professor? Corta-se 2 zeros. Você vem aqui e corta esses 2 zeros e o que sobrou é a tua resposta, 3. Logo, 5% de 60 é igual a 3. É isso aí, cara. É só isso. Você nunca mais vai ter que fazer regra de 3 para calcular o percentual de um todo. Mas claro, né, temos que treinar um pouquinho melhor. Vou fazer vários outros aqui para você ficar extremamente tranquilo em relação ao que eu estou falando, ok? Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar para você aqui mais exemplos, que eu sei que você deve estar curioso aí para ver mais exemplos. Vou criar um aqui agora. 12% de 50. 12% de 50. Como que eu calculo, prof? 12% de 50. Você, então, vai fazer a multiplicação desses valores e, após multiplicar os valores, vai cortar os 2 zeros. Aí você multiplica normal, vai lá, coloca 50 vezes 12, né? Não importa a ordem aqui. Baixa o zero, 5 vezes 2 é 10, vai 1, 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6, 600. E agora, professor? Segunda etapa, corta 2 zeros. Então você pode afirmar que 12% de 50 é igual a 6. Ô professor, faz o seguinte... E sempre vai ter os zeros para cortar? Nem sempre, eu sei que nem sempre. Aí eu vou te dar uma última dica ali, uma observação, para quando faltar os zeros, você usa a regrinha número 3 e vai ficar molezinha. Quer ver? Regra de número 3. Aí só observação. Se não tiver zeros, se não tiver zeros, aí o que é que você faz? Você deixa 2 casas após a vírgula. 2 casas após a vírgula. Como que funciona isso, professor? Vou te dar um exemplo aqui para a gente poder ficar tranquilo. Então, eu vou criar para nós aqui agora 16% de, deixa eu ver para você, de 246. 16% de 246. Ó que sacanagem que eu fiz com você aí. Caramba, Johnny, e agora como que eu faço? Multiplica os valores, 16% de 246. Vou armar a continha aqui, ó. 16 vezes 246. Vamos lá. 6 vezes 6, 36, vai 3 aqui em cima. 6 vezes 4, 24, com mais 3 dá 27, vai 2. 6 vezes 2 são 12, com mais 2 dá 14. Coloca o maisinho que ninguém sabe por que ali, mas tem que colocar. 1 vezes 6 é 6.
1 vezes 4 é 4, 1 vezes 2 é 2. Soma 6, 7 mais 6 são 13, vai 1 aqui, 4 mais 1 mais 4 são 9 e aqui são 3. Aí você coloca lá 39, 36. Aí você fala assim, tá vendo? Não tenho zero, essa conta ferrou, não deu certo o que você falou. É só você usar a regrinha 3. Se não tiver os zeros, é só você deixar duas casas depois da vírgula. Põe a vírgula aqui, ó, 39,36. Não tem segredo, cara. Qualquer caso funciona, é só fazer a multiplicação. Multiplicou, tem zero? Tira 2 zeros. Ah, mas não tem zero. Coloque a vírgula, deixando sempre duas casinhas após a vírgula. E assim você calcula qualquer percentual. A boa notícia, a ótima notícia é que em provas de concursos públicos, geralmente, nós não temos cálculos tão complicados. De repente você não tem uma experiência boa, de repente você fez alguma prova e apareceu um cálculo que parecia um inferno para você, e você diz assim, nossa, porcentagem quando cai arregaçando. Não é verdade. Na maioria dos casos, quando cai tranquilo, sem desespero, sem drama, sem susto. Basta você usar a técnica que eu lhe apresentei agora e você vai acertar as questões. Para a gente treinar isso um pouquinho melhor ainda, trouxe aqui alguns que eu julgo importantes de resolver com você, tá? Então vejamos bem. 12% de 50, a gente coloca então lá como que faz isso. Primeiro multiplica, né? 12 vezes 50, 12 vezes 50 fica 600, e aí você vai lá e corta 2 zeros, portanto a resposta final é 6. Podemos afirmar que 12% de 50, é igual a 6. 2% de 50, pois muito bem, multiplica 2 vezes 50, quanto que é? 100. Agora corte 2 zeros, cortou os 2 zeros, a resposta fica 1 unidade. Pronto, 2% de 50 é igual a 1. 20% de 110. Essa aqui é legal, sabe por quê? Quando tem zero, você pode cortar o zero até antes, velho. Você pode cortar o zero antes e depois multiplicar. Tanto faz a ordem que você executa as ações. Então aqui, por exemplo, ó, 20% de 110. Eu vou cortar um zero aqui e vou cortar um zero aqui. Tá na mesma coisa. Cortei 2 zeros. O que sobrou agora? 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 22. Ah, mas e se eu fizesse normal? Se eu fizesse normal, você ia fazer assim. 20 vezes 110. 2.200. Você ia cortar os 2 zeros, a resposta final fica quanto? Ó, 22. Então, quando houver zeros, você pode cortar antes da multiplicação. Um zero aqui, outro zero aqui. Cortou 2 zeros, tanto faz, ali onde você corta, e aí já tem a resposta final. 4% de 30, 4 vezes 30. 4 vezes 30 é 120. Ah, mas agora não tem os 2 zeros. Sem problema. Quando não houver os 2 zeros, coloque a vírgula, deixando sempre duas casinhas após a vírgula, certo? 8% de 300. Aqui eu posso cortar direto. Ó, tem 2 zeros aqui, eu posso cortar direto. Agora é só fazer a multiplicação. 8 vezes 3 é igual a um número 24. E aí você percebeu que fica muito rápido, né, cara? De você poder fazer os cálculos, poder fazer o cálculo básico de porcentagem sem sofrimento, né? Sem aquele regra de 3, ficar sofrendo. Tem que ser uma coisa tão rápida e tão prática que você goste de fazer, que você saiba e tenha certeza que você conseguirá fazer. É isso que nós queremos que você consiga nos cálculos de porcentagem, e por isso treino mais um pouquinho com você. Quer ver só? Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu separar isso aqui pra gente. Vou colocar mais um treininho aqui pra gente conseguir fazer então o nosso treino rapidinho. Parei no item E lá, né? Item F. Vou colocar assim para você. 15% de 75. Ó, cálculo que não é tão bobinho, né? 15% de 75. Vai direto, ó, monta a continha. 15 vezes 75. Eu sei que multiplicar, você sabe, né? Multiplicar eu sei que você aprendeu na escola, então tranquilidade. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, com mais 2 fica 37. O sinal de mais, que ninguém sabe por quê. Aí agora 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 7 é 7. Beleza? 5 você baixa.
5 mais 7, 12, vai 1 aqui. 1 mais 3, 4, 4 mais 7 é 11. Daí você coloca lá, 11,25. Professor, não apareceu zero, não tem crise. Quando não aparecer os dois zeros, é só você colocar uma vírgula, deixando duas casinhas, e aí você percebeu que o cálculo ficou tranquilo. Agora, olha que legal quando o autor facilita pra gente, né? Quando o autor acaba colocando os casos mais elementares. Por exemplo, eu sempre tenho dificuldade em fazer de cabeça, ó. 30% de 40. Cara, isso aqui é muito rápido. Porque é multiplicação, certo? 30% de 40. Tu vai cortar um zero aqui, vai cortar um zero aqui. 3 vezes 4, quanto que é? 12, pronto. Você vê que fica muito bom de fazer o cálculo, fica muito rápido de fazer a continha, de tal maneira que você vai querer, inclusive, você vai fazer questão de executar o processo de cabeça, porque ele fica muito rápido. A maioria, prometo pra você, tá? Prometo. A maioria das questões de concurso trabalha com cálculos com bastante zero, cálculo redondinho, cálculo tranquilo. Não vai ser pessimista, cara. Não vai ser aquele cara mensageiro do caos. Mas na aula aí tudo bem. Quero ver na minha prova como é que vai cair, com vírgula, não vai acontecer nada. E outra, se for com vírgula, dá certo do mesmo jeito. Vou te mostrar agora. Aliás, antes, quero te mostrar aqui como que funciona quando a gente tem, então, percentual de percentual. Olha que bacana que é quando a gente tem percentual de percentual. H. Vamos supor que você quer calcular isso aqui. Eu quero calcular 40% de 50%. Só vai ter uma diferencinha no final, quer ver? 40% de 50%. Como que eu ensinei você a fazer mesmo? Multiplicando, né? Aí 40 vezes 50 vai ficar 2.000. Aí eu falei para você o quê? Corta 2 zeros. Cortei. Única diferença. Como é percentual de percentual, lá no final a resposta também é percentual. Olha a diferença de antes, ó. Aqui eu tinha 15% de um número comum. Daí a resposta é comum. 30% de 40. 40 é um número normal. 12 é a resposta. Agora eu tenho 40% de 50%. Eu tenho dois percentuais. Por isso que a resposta é 20%. Faço mais um, ó, letra I. Coloco lá. Deixa eu ver. 15% de 600%. A gente fala que é porcentagem de porcentagem. Aí você multiplica esses negócios aqui. Quando você multiplicar, vai ficar assim, ó, 9.000. Daí você corta 2 zeros, daí fica 90. Mas como é porcentagem de porcentagem, no final você coloca 90%. É super importante que você só lembre dessa diferença, né? Quando que é porcentagem, que ali tem F, porcentagem de um número comum, porcentagem de porcentagem. Por isso que fica a diferença no final lá, mas nada muito complicado, certo? Deixa eu colocar aqui para você, item J agora, vamos colocar aqui 20% de 14, deixa eu ver, 50. 20% de 14,50. Primeira coisa importante, você vai multiplicar, ó, 20% de 14,50. Aí a gente vai colocar lá bonitinho, multiplicação, baixa o zero, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, vai 1 aqui, 2 vezes 4, 8, mais 1 é 9, e 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai ficar, então, 29.000. Professor, como é que pode? Vai dar isso aí 29.000 e alguma coisa? Na verdade é o seguinte, tá? Quando for número com vírgula, só fica ligado numa coisinha pra mim aqui. Quando for número com vírgula, você não vai cortar os zeros, tá? É importante que eu diga isso pra você. Quando for número com vírgula, você vai adicionar duas casinhas fora o que já tinha. Como assim? Olha o exemplo. Eu tinha duas casinhas após a vírgula. Eu vou ter que deixar mais duas. Eu vou ter que deixar 4 casinhas após a vírgula. 2 que já tinha antes
e duas que eu deixei agora. Essa é a diferença do número com vírgula. Posso fazer aqui no quadro para você, rapidamente, algum exemplo? Olha para esse aqui, de repente assim, ó, 30% de 21,45. Ó, pronto, número com vírgula, certo? Dá para fazer do mesmo jeito? Dá, sempre multiplicando. Então você coloca lá 30 vezes 21,45. Aí eu coloco a barrinha lá e vamos fazer continha normal agora. O zero você baixa, portanto baixou o zero. 3 vezes 5 é 15, colocou 15 lá, foi 1 aqui. 3 vezes 4 são 12, mais 1 são 13, colocou 3 aqui, foi 1 lá. 3 vezes 1 são 3, com mais 1 são 4. E 3 vezes 2 são 6. Aí você coloca lá para mim assim, 64, 350. Vamos ver de novo? 15, coloquei o 15, foi 1, 12, 13, coloquei 4 e depois 6. Ô Johnny, mas e agora? E a vírgula vai aonde? Presta atenção. Já tinha duas casinhas depois da vírgula, já tinha. Eu coloco mais duas, vai para 4 casinhas. Então fica 6,4350. Tá certo igual, mas não fica preocupado não, tá? Como disse a você, a maior parte das questões de concurso público que você vai enfrentar na sua vida vão trazer cálculos percentuais redondos, tranquilos, e você irá muito bem nesse quesito. Ao longo dessa aula abordei os conceitos mais elementares do que é porcentagem e acho que a gente fez aí um belo trabalho. Até a próxima aula. Valeu!